O Coach é uma das armas mais poderosas e icônicas de Supernatural, sendo parte essencial de muitas das tramas e finalizando o enredo inicial com Azazel. E conforme o andar da série, sempre foi vista com um grande ar de mistério e de reverência por todos. Com o final da série e também com seu spin-off, um dos grandes mistérios de todos ainda continua um tanto sem resposta. Ainda que muitos tenham as suas teses e pensamentos que às vezes dão certeza total do assunto, já digo que isso é um pouco mais difícil do que se pode pensar. No vídeo de hoje falarei sobre a história do Coach, a sua munição especial, aquele que o fez, Samuel, e também o dilema sobre as 5 coisas que o Coach não poderia matar. Antes de abrirmos as portas do inferno, gostaria de lembrar que se inscrever, deixar o like, comentar ajuda muito o canal. Mas, se quiser apoiar diretamente a mim, pode se tornar um membro e colaborar para os vídeos serem criados, além de muito em breve ter recompensas exclusivas. Samuel. Temos aqui 2 coisas muito interessantes. A primeira, que Samuel é uma das muitas figuras históricas citadas e de algumas que aparecem no seriado, e, igualmente, um caso de Frankenstein, onde a criatura acaba se tornando mais importante que o seu criador. Em Supernatural, Samuel foi o inventor das armas Coach, assim como em nosso mundo. Já não fica claro se todos os aspectos da história seriam totalmente aplicados, uma vez que ele seria o dono de uma grande empresa com patente e possivelmente alguém com muitos recursos, o que na série não diz ou não é explorado. O certo é que o revólver que ele faz, a patente, é de um modelo similar do que um dia seria sua arma mais famosa e poderosa no universo de Supernatural. A arma da qual tem muitas coisas que nunca foram respondidas ou é totalmente cercada por mistérios. Uma delas é o como. De que modo uma arma feita por um mortal seria capaz de finalizar a maioria das criaturas sobrenaturais deste mundo, conseguindo dar conta de seres como o vampiro alfa e deuses antigos, sendo capaz de machucar até mesmo criaturas como arcanjos? A primeira coisa que precisamos saber é que Samuel era um homem inteligente. Ele foi capaz de revolucionar todo o mundo com a sua criação e também parece fazer planos não somente para ele, mas que durariam para todos sempre, vendo como um outro exemplo o fechamento do portão do inferno, Devil's Gate, que dura por anos e que deve ter salvo milhares de centenas de pessoas. Se tomarmos a nossa história como verdade na série, ele seria rico ou pelo menos com muitos recursos e muitos amigos em vários lugares, já que suas armas seriam utilizadas e vendidas nos 2 lados do conflito da Guerra Civil Americana. Com esses 2 parâmetros, não seria insanidade pensar que ele teria os materiais, tanto de dinheiro quanto de buscar o conhecimento para fazer tal empreitada. O mundo de Supernatural, ainda que tenha as suas diferenças com o nosso, alguém com muitos recursos ainda pode passar por cima de muitos dos problemas deste mundo. É claro que temos a lenda que um cometa teria passado ao mesmo tempo que muitos homens do Álamo morreriam, o que dá todo um ar de destino e que o próprio universo estaria torcendo para que a arma fosse feita. Já que eventos como meteoros podem ter ligações com o divino e o sacrifício com algum tipo de bruxaria, dando para a arma poderes dos 2 lados da moeda. Claro que esses 2 eventos podem ser totalmente sem relação com a criação da arma. O importante é que possivelmente foi um dos caçadores mais importantes antes dos Winchesters. Samuel e sua criação. De uma forma ou de outra, a arma lendária é criada, feita baseada no modelo Colt Patterson 1836 com modificações. No barril da arma inscrito Salmo Non Timebo Mala, que seria em tradução livre, eu temerei nenhum mal ou mal algum, e no cabo um pentagrama. Se existe alguma mágica no ritual da criação, nos materiais ou em outras inscrições, nunca foi analisado ou nunca foi dito em série ou em documentação oficial.
Porém, a arma é apenas metade da equação, a outra metade sendo a sua munição, pois não basta colocar qualquer pedaço de metal e rezar para ter o mesmo efeito. Originalmente, o Colt tinha apenas 13 balas. O segredo para a manufatura para mais foi descoberto muitos anos depois por Bob e Ruby. O processo é feito quando se tem balas de prata e as junta com óleo sagrado, a planta de saliva e mira. Com isso, as palavras em latim signum est imitadum, que significa imite este símbolo, que deve ser algo para imitar a outra parte da arma, como se fosse a metade do processo, o espelho do processo. Samuel termina com tudo em 1835 e desde então fica em posse desta arma ou com alguma outra pessoa, pelos registros que temos acesso. Foi possivelmente depois deste que ele cria o Devil's Gate e faz da arma a sua chave, que seria um modo de apenas dele ter acesso ao real poder, e se alguma criatura sobrenatural estiver com a arma, algum humano poderia ter uma chance de terminar como tal, e até mesmo, quem sabe, explicando a ligação sobrenatural, pode ter uma ligação com o inferno. Até o ano de 1861, que seria um ano antes dele morrer, conforme a história do nosso mundo, ele teria gasto apenas 5 balas das originais, enquanto a sexta e a sétima seria por ele mesmo logo no começo do episódio para finalizar 2 demônios, e a oitava por Jim para acabar com a Fênix. Isso demonstra o grande alcance da arma. Samuel possivelmente não tinha em mente essas criaturas mais exóticas ao projetar o Colt, pois, ainda que tivesse conhecimento, duvido que ele tivesse total abrangência, principalmente em criaturas nativas de outros continentes. Ao meu ver, a arma consegue cortar ou neutralizar toda a energia sobrenatural que uma criatura tenha, e a bala faz o seu trabalho, como qualquer uma faria em um corpo, pois todas morrem de uma forma similar, só que as criaturas mais poderosas acabam não sofrendo deste mal. Seria quase como uma energia delas fosse grande demais para o Colt. O legado de Samuel e de suas criações ficam para todo o sempre como uma marca no mundo dos caçadores. Histórias são passadas de gerações em gerações, até o ponto que se tornarem uma lenda, um mito que dá esperança para todos aqueles que arriscam caçando as coisas que se escondem nas sombras. Colocando em xeque a lógica até o momento. A primeira coisa que acho que originalmente não seriam feitas apenas 13 originais, e sim muito mais. Vemos com grande facilidade que Samuel usa munição, afinal de contas, ele teria acesso à criação de mais e não acho que ficaria contando quantas já teria usado. Principalmente pelo fato de ele ter sido um caçador ou ter grande ligação com estes, alguém que lidava com os monstros de uma forma direta. Ele teria um trabalho muito mais curto utilizando alguns recursos, coisas que pelo visto ele colocava em grande escala quando precisava. Foi dito que ele teria criado uma arma para um caçador, possivelmente um outro, mas este nunca foi mostrado, nem mesmo especulado quando Jim o encontra com Samuel no passado. Talvez já tivesse morrido, e por isso ele via sua criação como uma maldição, algo que todos que usavam acabavam de forma trágica. Existe também uma especulação do criador da série, Eric, de criar uma série no estilo Bang Bang, com Samuel como personagem principal, possivelmente um dos primeiros spin-off pensados, só que nunca colocados no papel. Uma outra questão seria sobre a possibilidade de fazermos uma outra arma como esta, ou até mesmo uma produção em massa. Sabemos que no nosso mundo, o próprio Colt, que foi um dos pioneiros a fazer a superprodução para armas, mas enquanto sua especial nunca foi tentada. E aqui para mim está o grande problema. Nunca tivemos um grande esforço de replicar a arma. Tivemos sim sobre as balas, mas nunca ninguém mostrou grande interesse em colocar sobre análise e saber o que realmente aconteceu. Neste mundo, a magia funciona um tanto como a ciência. Podemos analisar as magias e feitiços e os reproduzir como se fosse uma fórmula. Ter os materiais corretos e os ritos certos, tudo pode ser feito, e um bando de caçadores com réplicas disso seria um mundo muito mais livre.
Afinal, os humanos já seriam finalizados por armas comuns que não dariam uma vantagem para o outro lado. O coach, depois que sai da posse de Samuel. Quando Samuel encontra Jean no passado, ele se refere à sua arma como algum tipo de maldição, como se fosse um fardo que ele teria que carregar com ele, algo que todas as criaturas sobrenaturais temiam e queriam destruir. Mas ele não conseguia se livrar nem deixar a sua obra ir embora. Isso é o que eu entendo. Quando Jean precisa da arma para finalizar a Fênix, ao terminar o duelo, ele deixa a arma cair. Isso bem próximo a um bar ou salão, que o dono é chamado de Mr. Elkins, o que deixa a entender que ele tem este sobrenome, o mesmo que Daniel Elkins, que é quem tem posse da arma por algum tempo. Se essa família se torna algum tipo de protetora desta arma durante mais de 300 anos, ou se existe alguma outra história por detrás de tudo, ficamos apenas com a nossa especulação. Mas ainda assim, acho que podemos pensar em uma linha um tanto lógica dos fatos. O Elkins do passado deve ter ficado com a arma e, deixando esta para sua família, nunca a utilizando, possivelmente por medo de acabar com a munição original ou por chamar a atenção de outras criaturas sobrenaturais, já que é um dos grandes problemas de Samuel com a sua arma, e quem sabe até mesmo sob o aviso do Criador, a tal maldição do coach. Durante muitas gerações, eles devem ter guardado esta relíquia da caça com eles e, sem ser utilizada e pesquisada, explica o motivo de ter sido tornado uma lenda entre todos no mundo. Seriam 3 séculos sem nenhum uso confirmado, mas com a pequena possibilidade de existir, por Samuel ser real, assim como a sua Devil's Gate. E por grande ironia, é exatamente isso que acaba por fazer com que a arma seja roubada, o fardo da caça e da relíquia. Daniel é caçado por vampiros que também roubam o coach para o líder deles, exatamente como teriam possivelmente acontecido com o seu criador, muito velho para conseguir lidar com todas as ameaças sobrenaturais, ainda mais com o tamanho poder de seu lado. Viagem no tempo e a confirmação do destino. Viagem no tempo é algo muito complexo e também até o momento não possível pela nossa tecnologia. Por isso, nós não temos como colocar um ponto definitivo no que poderia ou não acontecer neste caso. E ainda que pudéssemos, temos que colocar ainda na balança a questão do místico deste mundo, o que deixa tudo completamente insano. Dito isso, o coach seria deixado por Samuel e pego por Elkins apenas se Jean tivesse voltado ao passado para caçar a Fênix, o que desencadeia toda a ideia dessa família guardado o coach por tanto tempo. E acredito que de forma similar os Winchesters usam da informação do paradeiro da arma no passado para conseguir caçar a Azazel, só que de alguma forma eles teriam soltado a informação naquela época, o que de uma forma ou de outra teria criado conhecimento para ser buscado por John alguns anos depois. Afinal, Jean manda a arma de volta. Isso tudo demonstra que podemos ver que aqui temos uma linha de tempo que é fixa, onde os acontecimentos, ainda que estranhos, podem ter acontecido ainda que as pessoas que afetariam a linha do tempo ainda nem estivessem vivas. Um loop total, que é bem interessante, tendo em vista toda a ligação dos Winchesters com o Coach e Sam, já que ambos são nomes de armas americanas e que existe uma ligação de nome entre Sam e Samuel. Este também é o nome do avô dos irmãos, o caçador patriarca dos Campbell. Primeiras temporadas. O Coach é uma parte fundamental da série, principalmente em seus momentos iniciais. Durante as primeiras temporadas originais, seria a peça que resolveria todos os problemas com o sobrenatural para todo sempre, se não fosse algumas coisas no caminho deles. Eu não falarei sobre todas as aparições da arma e como foi utilizada, que cor de jaqueta o Jean estava usando naquele momento, isso pois existe muita informação que pouco agregaria para a lenda e qual a real importância do item. Na primeira temporada é que descobrimos que Elkins tem a arma quando um grupo de vampiros exerce vingança sobre ele e
E a arma acaba com um líder de ninho de vampiros chamado de Luther. Esse vampiro acaba vítima desse objeto, sendo John Winchester o primeiro humano a utilizar a arma e confirmando parcialmente a sua lenda, já que vampiros teriam que ter as suas cabeças arrancadas para serem finalizados. A próxima vítima seria um demônio chamado de Tom, que até aquele momento tinha quase nenhuma importância para toda a trama, mas, se analisarmos, é o primeiro demônio a ser morto na série pela arma, não na linha do tempo. Isso aqui nós tínhamos informações na época. A arma então é utilizada para atirar contra John, que pega na perna que dá toda a trama para que ele perdesse a vida, contrato com Azazel, mesmo acordo que faz com que ele desse o cult para o demônio, o que seria o grande acerto e erro deste. Azazel precisava do coach não apenas por segurança, por ser uma das poucas coisas que poderia acabar com ele, mas também que ele seria o objeto capaz de abrir o portão do inferno, fechado por Samuel há muitos anos atrás. Tudo isso como parte do grande plano de Lúcifer. Em um confronto final com o príncipe do inferno, John, como espírito, consegue segurar e distrair Azazel, enquanto Jin utilizava da última bala das 13 originais para finalizar o demônio de olhos amarelos e finalmente vingar toda a sua família, ou era o que ele pensava na época. Creio que isso demonstre o grande potencial que falei quando disse que deixar a chave como um algoz capaz de acabar com a maioria das criaturas sobrenaturais não seria possível sem o coach naquele lugar. Uma das grandes fraquezas do coach seria demonstrado por um demônio chamado de Astaroth, que consegue parar uma das balas com a sua mente, mostrando que o tiro em si não seria nada de especial, e sim a bala dentro do ser sendo utilizada com a arma, só que o caminho precisa estar livre. Nesta época, durante a posse inicial dos irmãos, a arma foi utilizada de vários modos, tanto para ameaçar, quanto como por objeto de desejo por outros seres. Em suma, essa seria uma ótima vantagem de se ter quando se trata de ameaças sobrenaturais. Este momento acaba totalmente quando o coach é roubado por Bella, que trabalha por seus motivos. Ela disse que teria entregue a arma a Lilith, o que seria mentira, pois ela teria entregue para alguém, ainda desconhecido na época, um tal de Allen. Ele entrega a arma para os irmãos por acreditar que seria capaz de finalizar Lúcifer com ela, e por isso estaria fazendo a si mesmo um favor, por temer por sua própria existência em algum momento devido às insanidades do pai de todos os demônios. O fim de uma era e o dilema de 5. Na quinta temporada, após terem recuperado o coach de Crowley, que também demonstra que precisa ser atingido e ser mais rápido que o atirador e não que a bala, o que na verdade já tinha sido demonstrado por Azazel quando Sam tenta atirar contra ele, tentando salvar um casal. Só dando uma retificada, mas os dois demonstram isso muito bem. Os irmãos montaram uma missão com um grande risco de dar errado. A missão de caçar o maior mal de todos, Lúcifer. No final do dia, Jin acerta Lúcifer na cabeça, o que consegue machucar ele e até mesmo o deixar inconsciente por alguns segundos. Porém, ele logo se recupera, se regenerando do ferimento em forma de pentagrama na sua testa, falando que existiam apenas 5 coisas ou seres neste mundo que o coach não mataria. Tudo, mas exatamente tudo sobre o assunto é extremamente importante, mas voltarei nele daqui a pouco, depois de terminar essa parte da história, pois deste momento em diante a arma some totalmente de vista e não deixa nenhum rastro, o que não faz sentido sumir e nem mesmo os dois não procurarem, ainda que isso possa acontecer de alguma forma. Sabemos hoje que Crowley recuperou a arma e logo depois dos acontecimentos com Lúcifer, dá o coach e a lança de Michael para Ramiel, ou Ramiel, um dos príncipes do inferno, que seriam as ofertas para que ele se tornasse o próximo governante do inferno, o que o príncipe recusa, deixando Crowley em seu lugar, e temos um novo rei do inferno. Muitas temporadas depois, na temporada 12, o coach ressurge com Mary Winchester em uma missão para recuperar a arma de Ramiel, o que ela consegue.
Na época, estava trabalhando diretamente para o The Man of Letters da Inglaterra ou The British Man of Letters. A arma então é utilizada para caçar o alfa de todos os vampiros, no mesmo episódio que aprendemos sobre a criação de mais munição para o Colt, que aparentemente teria o mesmo poder que as originais, tendo em vista a magnitude de criatura que conseguiria finalizar. Outro ser muito forte terminado pela arma seria o deus Moloch, que nunca soubemos a sua fraqueza normal, pois os irmãos nunca fazem a pesquisa separada. Como Jim disse nesse episódio, faça da forma inteligente, não da forma difícil. O que demonstra o potencial total da arma. Estes deuses menores são criações de Deus, ou Chuck, para fazer a parte do seu trabalho, possivelmente um dos seres mais poderosos deste mundo, e o Colt capaz de finalizar sem problemas e passando por cima da necessidade de saber como se caça algo. Isso será importante, acredite em mim. Agora temos a campeã de não ir para o saco com a arma e também aquela que coloca um fim na festa. Esta seria Dagon. Ela, assim como os outros demônios, tem o poder de teletransporte, mas parece ter levado o poder dela para outros níveis, conseguindo ter um grande controle. São feitos 2 disparos contra ela e consegue esquivar de ambos, e por fim, ela acaba por derreter a arma, e essa seria a última vez que vemos Colt na série principal. Fora da linha do tempo. Nós vemos Jim usar a arma no futuro possível contra o seu irmão. O disparo nunca foi feito e por isso ele não ganha a informação que não funcionaria. Algo similar ao que acontece na temporada final de um Jim de uma realidade paralela atira contra um outro Lucifer no corpo do Sammy. O resultado mesmo. Então temos totalmente fora de tela e de série original a arma sendo reparada por Jack ou Sam, sendo entregue para as versões alternativas de John e Mary na série The Winchesters. Os 5 seres. Chegamos então no momento de começarmos a ideia de quais seriam essas 5 coisas que o Colt não poderia matar. Este momento que muitos começam a fazer suas listas e tenho que dizer que até mesmo uma lista muito famosa está completamente errada e tenho como comprovar isso com a lógica do mundo. Porém, gostaria de dar um passo para trás. A meta-análise, a série era outra. Originalmente, a série seria apenas até a 5ª temporada, e por isso muitas das coisas ficariam no mistério, principalmente o que seria relacionado ao Colt. Algumas das informações que temos é da 6ª temporada em diante, assim como demonstrado um pouco mais do potencial que temos do Colt. O criador possivelmente nunca realmente pensou que outras coisas poderiam ser colocadas no mundo, e por isso este número é apenas para demonstrar o realmente seria algo muito fora do comum, e como isso seria colocado na famosa frase. Coisas como Leviathans, Alphas e deuses de outras realidades não estavam nem perto de Eric quando tinha em mente quando todo o negócio foi criado, principalmente por atenção que os fãs colocariam em cima disso, fazendo diversas listas, ideias sobre todo o assunto. Ainda assim, caberia aos próximos criadores, produtores, escritores e diretores de Supernatural ter isso em mente e fazer jus a apenas as 5 coisas que o Colt não poderia deixar de dormir no vazio, julgando o orador. Muitas das coisas ditas por pessoas ou por criaturas em séries e filmes podemos colocar em análise se é verdade ou não, podendo até mesmo coisas tais realmente acreditam que estão dizendo a verdade por serem manipuladas, ou seria uma versão da verdade. E aqui nós temos um orador que poderia ser considerado não confiável. Estamos aqui com o pai de todas as mentiras, o corruptor original, aquele que faz e mata os demônios por nada, o rei das mentiras, Lucifer. Tudo isso para dizer que ele poderia ter sido apenas uma fala qualquer de Lucifer, algo para sentir especial, mas para não ser tão específico para parecer uma mentira total. Isso geralmente como ele faz as coisas, com meias verdades. Ele também não fala que não mataria especificamente arcanjos e que as coisas como ele ou nada do tipo, e sim uma fala muito específica. Então temos uma grande possibilidade de tudo ou ser uma mentira. Nós temos também a lenda. O Colt, apesar de tudo, tem uma lenda prévia a isso.
O Samuel Campbell fala que contava histórias do coach para a Mary, e a Mary mesmo diz que ouviu a lenda e também ouviu sobre as 5 coisas. Existe uma possibilidade de essa lenda ser mais antiga, o Lúcifer saber dela e apenas repetir, e saber ou não que ele é uma dessas criaturas. O vampiro alfa faz algo parecido. Ele diz que existem apenas 5 coisas na Terra que não poderia matar, e ele se diz uma delas. Mas é claro que é um blefe, como nós já vimos. Então, existe uma lenda prévia disso tudo que pode ser colocada em xeque, e talvez nem mesmo o Lúcifer saiba quais são as 5, mas quando viu que não morreu, simplesmente disse isso. Tem algumas coisas que ficam ainda no total mistério e ainda não explicadas. Julgando a fala. Agora, terei que ser muito chato para começar a abrir a discussão. A fala original é: isso é importante, pois a fala original. A tradução é uma adaptação, seria um tanto menos confiável e material um pouco mais de segunda mão. O termo a thing pode se referir a uma coisa como criatura ou existência, coisas neste nível. Então, na fala original, seriam seres e não categorias. Então, podemos colocar todos os arcanjos e tudo bem, e vamos seguir com a ideia. É claro que podemos sim ter a interpretação que está falando de categorias de seres, como vampiros, lobisomens, entre outros. A outra parte aqui é dentro da criação. Então, estamos falando de apenas coisas feitas derivadas de Chuck. Então, entidades como o vazio e possivelmente a morte estariam de fora deste contexto. Não que não podem ser abaladas pelo coach, e sim que não fazem parte do que Lúcifer estava falando. O que o coach pode derrotar. Existem então 5 coisas que a melhor arma feita por um mortal não seria capaz de caçar em toda a criação de Deus. Mas vamos então começar por aquilo que ela pode mandar para o vazio, ou para algum outro lugar. Todas as criaturas sobrenaturais comuns, até mesmo seus alfas. A morte do primeiro dos vampiros pelo coach demonstra que qualquer filho de Eve estaria totalmente vulnerável à criação de Samuel, assim como os seres humanos. Demônios de todas as castas, até mesmo dos mais poderosos, príncipes do inferno, a caça de Azazel. Agora, sobre os cavaleiros, eu realmente acho que eles poderiam ser parados pelo coach, já que os príncipes foram criações de Lúcifer, enquanto os cavaleiros de Caim, o que seria mais fraco do que arcanjos, como possivelmente criação deles. Ainda que exista o argumento que Caim desse para eles algum tipo de proteção devido à marca, mas isso daqui a pouco. E somente para acabar com a teoria horrível que circula por aí, principalmente aqui no Brasil, que em específico, uma das coisas que o coach não seria capaz de matar seriam fantasmas, pois o único meio de acabar com eles é salgando e queimando o corpo original. Isso não faz sentido nenhum. Primeiro, o coach é exatamente para esse tipo de situação. Pode pular a etapa de fazer o meio de acabar com a criatura. Então não é porque a série diz que isso seria deste meio. Além do mais, vemos fantasmas sendo mortos de outros jeitos, até mesmo antes do coach ser apresentado. E somente para dar o último prego, segundo foi estabelecido ainda mais tarde que os demônios seriam basicamente fantasmas com a corrupção do inferno. E adivinham o que o coach mata? Demônios! Então, faz o menor sentido essa porcaria de lista que coloca fantasmas como coisas que o coach não poderia matar. Essa lista ficou tão famosa aqui que foi parar na Wikia do Brasil. Aí complica a vida. E finalmente, deidades, como a temporada 12 e possivelmente qualquer outra, demonstra que esses seres, apesar de extremamente poderosos e vulneráveis a apenas alguns meios, o coach corta completamente o barato deles. Então, o que sobra? Vamos ao que realmente interessa. Se pensarmos que em 4 seres podemos facilmente colocar todos os arcanjos, pois possivelmente todos eles seriam resistentes ao material, podendo ter algum tipo de proteção contra a magia que foi feita para derrotar tudo. É como nos videogames, como em Final Fantasy, o personagem tem resistência à magia Death, e colocaria Eve e os Leviathans somente para finalizar essa listinha, que eu acho que é uma das mais fracas. E existe também a possibilidade de falarmos que a criação não é apenas de Deus, e sim o universo, e que Deus está em sua criação. Eu não quero colocar em um debate
teológico sobre o assunto, apenas levantar algumas das hipóteses. Aqui poderíamos ter Deus e amar como uma categoria, morte e seus semelhantes, o vazio, os deuses cósmicos e os arcanjos para se protegerem contra essas criaturas, que eles foram originalmente desenvolvidos para tal, para enfrentarem esses seres muito mais fortes em nome de Deus. Além do mais, quando Chuck é pedido para criar mais arcanjos, ele diz que os arcanjos são coisas cósmicas e usam da energia cósmica do próprio universo, ou seja, eles têm alguma ligação aí que esses outros seres também teriam, como a Mara, Chuck, esses deuses cósmicos e as entidades eternas, como a morte, fazem parte tudo do balanço natural de Supernatural, que talvez o coach não tenha poder sobre essas criaturas cósmicas, e como Deus usou parte desse poder cósmico para os arcanjos, tem uma grande possibilidade aí dentro. Agora, obedecendo às regras que eu me forço sendo dentro da criação de Chuck, pois acho que faça sentido, é que Lucifer estivesse falando de espécies, meu chute seria arcanjos, Sheidin, aquelas criaturas que Deus trancou no super inferno, Eve, os Leviatãs separadamente, ainda que possam teoricamente ser da mesma espécie, creio que sejam separados, e aquele que carrega a marca de Caim. Isso pois a marca, ainda que tenha este nome, é na verdade o selo para a prisão de Amara. A prisão e a marca fazem parte da criação, mas esta é empoderada por uma força exterior de tamanha grandeza igual do Criador, a escuridão. Então, ainda que dentro da criação, recebe forças de fora. Muitos gostam de colocar os cavaleiros do inferno por serem treinados por Caim e possivelmente terem herdado parte desta força e a imunidade ao coach. Ainda que não goste tanto, pode ser uma versão mais fraca dos príncipes, é uma possibilidade. Eu particularmente não gosto muito dessa teoria. Claro que eu não tenho uma resposta final e absoluta, mas tenho boas ideias para conter esse mistério de Supernatural. Então, chegou aqui até no vídeo e viu tudo, prestou atenção, gostaria de agradecer muito, deixe seu like, comentário, me diga então quais são as 5 criaturas que você acha que não podem ser mortas pelo coach. Se você gostar, então também temos aí vídeo, tem muitos vídeos aí sobre Anjos da Noite, se é uma coisa que você curte, tem uma lista bem legal, tem aí todas as criaturas ou espécies de Anjos da Noite, assim como várias outras playlists. Agradeço a todo mundo, muito obrigado, todo mundo aí então aí na